Só um pouquinho, Regina. Desculpa. Ok. Bom, querem que eu retome? Ah, então, vamos lá, então. Então, vamos repetir. Bom dia a todos, né? Que é uma satisfação hoje estar aqui com mais essa edição do Letra Viva, né? Um projeto da Biblioteca da PUA, que surgiu com a ideia de fazer das suas estantes produções de colegas associados, né? Para que provoque vazios e apareçam, né? E saiam das prateleiras para que se torne letra viva. É uma experiência peculiar, pois consiste em destacar, ler, colocar luzes em algumas passagens pontuais para que o autor possa se ouvir nas letras do seu próprio trabalho. E o exemplar que trazemos hoje é um itinerário pela psicanálise lacaniana, cujo autor é o colega Luciano Matuella, psicanalista, membro da POA, graduado em psicologia pela URGS, mestre e doutor em filosofia pela PUC, com estágio doutoral na Université de Estrasburgo, fez pós-doutorado no PPG Psicanálise, Clínica e Cultura da URGS. E como convidada para nos apresentar e comentar a obra, temos a colega Carla Comioto, psicanalista membro da POA, graduada em psicologia em 1992, professora universitária da FURB, Blumenau, Santa Catarina, de 1999 a 2021, tutora do projeto Saúde Mental SUS, de 2009 a 2015, coordenadora do projeto Papo com Elas, uma intersecção entre psicanálise, literatura e feminismo. Agora, então, vamos passar a palavra para a colega Flávia, que nos orientará a dinâmica da atividade. Por favor, Flávia. Bom dia, então, a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho da modalidade de funcionamento, como é que vai proceder o evento, tá? Num primeiro momento, então, a convidada Carla Comioto vai fazer uma apresentação sobre o livro, tá? Após os colegas da Comissão da Biblioteca, a Doris Neida Rosa, Graziela Kramer, eu, Flávia Toledo, Yara Pereira, Yolanda Bargança, a Liliane Framing, Maria Beatriz Kelfels, Regina Silva e o Thales Abreu, irão pôr em relevo, né, em destaque os trechos que serão devolvidos ao autor, Luciano, a partir de outra voz, tá? Então, após isso, o Luciano irá comentar o que é que suscitou, né, escutar. Convidamos, então, agora a Carla Comioto para poder apresentar e comentar o livro um itinerário íntimo pela psicanálise lacaniana, do autor Luciano Matuella. Fique à vontade, Carla. Bom dia a todos, né? Estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo bem? Uhum. Bom, eu fiz um itinerário por aqui, fiz um roteiro também, pelo tempo, medo de me perder, mas daqui a pouco eu acho que eu vou me perder para falar o que me ocorrer, né? Queria começar agradecendo o Luciano, né, na aposta de que eu pudesse aí, na condição de leitora, trazer assim recortes, comentários e também muitas indagações que me provocaram, né, a leitura do livro. Também agradecer à comissão da biblioteca, em especial a Yara, que fizemos nesse intervalo até chegar dia 8 de outubro, antes do dia 30 de 2022, né? Não é qualquer data. Hoje aqui saiu sol, não sei por aí, mas muita chuva. Também a primeira que
ver... a minha internet parece estar instável, gente. De vez em quando eu vou perguntar se estão me ouvindo, tá? Isso faz parte. Aí vocês fazem um sinalzinho. Carla, a tua imagem está um pouco estável, tá? Ela tá parando e às vezes corta o que tu tá falando, tá? Só para te avisar. Tá. Qualquer coisa vocês vão me falando, que está meio instável aqui mesmo a internet. Bom, continuando então, né? Eu vou trazer indagações. Estão me ouvindo? Está dando para me ouvir? Sim, Sim. Carla. Uhum. Indagações, assim, que o livro do Luciano traz, é quase como se fosse, assim, me remeteu aos meus livros introdutórios a Lacan, né? Tem centenas, mas na minha geração, que bom que de uma geração para outra possa ser mais, assim, eu digo que é um livro de português sobre a teoria lacaniana. Então, de antemão, eu quero colocar que algumas dúvidas podem parecer muito básicas para alguém que já tem uma trajetória, como eu, na clínica psicanalítica, atravessada por Freud e Lacan, mas, de fato, são questões para mim, assim. Digo isso porque já escutei, puxa, mas isso ainda sendo perguntado, né? O que é o outro, o que é o inconsciente estruturado como linguagem, mas eu vou trazer indagações mesmo, e não é falta de estudo e nem falta de análise, né? Metade da minha idade é metade de processos de análise, como eu já escutei. Acho que são dúvidas mesmo, então eu vou comentar, mas também vou indagar coisas muito básicas, mas que ainda me ressoam, assim, né? Então, não tomem como heresia, como pecado, senão que estar à vontade para estar indagando, né? E acho que também faz parte de uma certa teimosia, de aposta mesmo, de que a gente possa falar da teoria lacaniana, da clínica psicanalítica, de um modo que não seja para poucos, ou para escolhidos, ou os entendidos, né? Ela possa ser mais acessível, assim. Bom, então, primeiro isso, assim, eu apresentei o livro do Luciano para uma geração ainda mais nova que a minha, e meio que o que despertou foi essa vontade de... Eu acho que não é pouco, sabe? Então dá para ficar mais próximo, né? Então, acho que essa é a primeira parte que eu queria colocar, né? Um outro ponto é que quando o nome do livro, né, um itinerário íntimo pela psicanálise lacaniana, esse apontamento do Lacan, quando ele diz que para acessar a psicanálise tem que colocar algo de si, tem que entrar como sujeito, é quase como a gente fica na dúvida, é o livro que nos lê ou a gente está lendo o livro, pede essa implicação, né? Se a gente fica de fora, parece que não vai, né? A transmissão não ocorre. E o Luciano faz isso, né? Esse itinerário como que uma geografia, uma história desde si, mas também percorrendo os... Então, assim, eu digo que eu reli 1000 vezes o livro, e depois, como leitora, eu gosto muito de literatura, seja de psicanálise ou literatura, eu deixo decantar o livro, né? Então, hoje eu quis dar uma espiadinha, já queria falar totalmente de outra coisa, mas não, vou seguir os pontos que eu já tinha colocado, né? Aqui para compartilhar junto com vocês. Então, começando pela capa, fiquei bem curiosa, porque, assim, ainda sou dessas do papel, do livro, toca, textura, a escolha da cor. Fiquei bem curiosa, Luciano, com a cor azul e rosa, né?
fiquei pensando, gente, será que é uma homenagem a Damares? Não, certamente não, te conhecendo, não. Mas fiquei, né, porque ainda na cultura, para a gente queira outras coisas, ainda na cultura é uma demarcação de diferença sexual, ainda que primária, mas então eu fiquei curiosa com a cor e achei belíssimo, né, esse alinhavo aqui. Aí fui perguntar, porque levei esse livro para tudo que é café, as moças do café já, que bonito esse nome, o que é esse nome, né? E o alinhavo, né, ele é o que se faz de uma pré-costura, assim, né? Não se sabe o que vai dar nessa costura, e é assim que a gente conduz as análises, né? Solta um fio, fica fio solto e vai costurando. E tem uma determinada passagem do livro que tu traz isso, né? Que o Lacan, que a gente é vestido pela linguagem, né? E aí eu lembrei da Virginia Woolf no livro Orlando, onde ela diz que a roupa nos veste. Eu acho muito bonito essa passagem quando tu diz, tá bem, a gente já vem com uma roupa, a gente já vem com uma roupa vestido, né? Com aquela roupa, mas bom, às vezes não serve tão bem e que tem aí a possibilidade de inventar outras roupas, né? Então, isso sobre a capa, né? Dos alinhavos e das costuras que estão por vir, né? Nos processos de análise. O itinerário enquanto caminho, território, geografia, né? Do Lu Pequeno, né? A faculdade e a toda a tua trajetória. Íntimo, né? Então, isso queria te ouvir falar mais desse íntimo enquanto singularidade, mas que tu já aponta íntimo-estimo, né? Do Lacan, como que o íntimo é o que há de mais singular, mas também o que há de mais exterior a nós mesmos. Esse dentro e fora na psicanálise, né? Nesse embalo dentro e fora, eu achei interessante também. O que tem a ver com os outros da nossa vida e com o outro, né? Enquanto simbólico que é reiterado, né? Na psicanálise lacaniana. Então, aqui também tem uma outra interrogação minha desse conceito de outro, né, como simbólico, o tesouro dos significantes, enquanto a cultura constituinte do sujeito também, a presença da alteridade, que é arbitrária e que escapa, né, ao controle do sujeito. Então, esse conceito fundamental que, de alguma forma, o analista encarna, né? Na minha geração, ficou algo assim, e isso é uma pergunta, né? Muito importante para mim mesmo, na minha trajetória. Esse outro que parece que, né, que é o primeiro capítulo, inconsciente estruturado como linguagem, depois o desejo como desejo do outro. Então, esse outro insiste, né, esse conceito. Parece que fica algo etéreo, sem sexo, sem gênero, analista e parece que tu implica um pouco esse conceito. Eu queria poder dizer, será que é assim mesmo? Eu estou entendendo equivocadamente? Ou isso se transmite de alguma forma, né? Porque em vários momentos tu diz o quanto a gente é afetado enquanto formação do inconsciente do paciente, que o analista é uma formação do inconsciente do paciente. E então, será que a gente é tão etéreo assim, então um campo da linguagem, ou tem nuances, obviamente trazidas pelo paciente, mas para mim é uma questão, eu vou desdobrar ela em outros momentos, mas fica aí, né?
como uma pergunta, né? A gente é apenas caixa de ressonância do inconsciente do paciente ou ainda na transferência em que tomamos cargo na direção de tratamento há nuances, né? E que aí já entra uma outra questão que eu achei interessantíssima, que me intrigou, que eu queria te ouvir falar mais, que é quando tu traz do estilo do analista. Eu vou dizer quando eu li o teu livro. Bom, que no efeito, que é um dos efeitos da análise, a construção de um estilo, né? E tu vai trazer aqui no livro, tu colocou o estilo do analista na mesma dimensão de um ato falho, de um sonho. Para mim e aí tu diz algo assim, a cada paciente nós estamos chamados a um estilo de intervir. Para mim foi novo. Carla, eu acho que agora travou bem a tua internet agora, Carla. Acho que está voltando agora. Voltou. E tu falava do estilo. Sim. Estão me ouvindo agora? Desculpa, gente, essa... Sim. Então, até então, do que eu tinha como esse conceito de que a travessia de uma análise levaria o analista ao reconhecimento do seu estilo, um estilo de atender, de conduzir as análises que é convocado. E no teu livro, tu coloca o estilo do analista na mesma dimensão que um ato falho, que um sonho, que um sintoma. E ainda tu completa, né, de que a cada transferência nós somos chamados a um estilo de intervir. E que nos escapa, que nem mesmo a gente sabe, a gente vai saber pelos efeitos. Para mim foi muito novo escutar isso. Eu não sei direito o que tu diz quando tu diz isso. Aí eu quero saber mais, né? Bom, o que mais aqui? Acho importante também quando tu coloca que o analista começa a fazer parte do funcionamento psíquico do sujeito, né? E achei bom lembrar, assim, né, que a gente é afetado pelas análises que a gente conduz, que a gente também vai se transformando, e que as análises têm prazo de validade. Acho que vale lembrar, né? Tem final de análise, de vez em quando tem que voltar por um outro ponto, por uma outra questão, né? E aí tem uma pérola no teu livro, tem várias, né? Mas quero falar mais uma, que é uma interrogação assim que é dirigida a quem atende hoje. Como que os pacientes têm aparecido, de que forma, como que a gente tem manejado, e aí tu coloca uma inquietação tua, que eu compartilho, que é como introduzir o discurso psicanalítico, um enigma, se a gente recebe pacientes com discursos muito totalizantes, seja pela religião, pela yoga, né? Tu disse que estava alguém que dizia, eu estou esplêndido, não preciso de ninguém. Eu falei, eita, é outra espécie que está aí, né? E aí tu se pergunta, pois vai ser possível, né? Operar uma análise aí, de novo aqui está... Operar uma análise com discursos não castrados, né? Eu acho bem importante isso, assim, né? Acho que é uma interrogação contemporânea, assim, de como conduzir essas análises. E aí tu pontua, né? Precisamente
o discurso capitalista, né? A incidência do discurso neoliberal no processo de subjetivação dos sujeitos. Então, eu achei bem importante essa parte do livro, né? E aí tu segue, ou seja, como convidar o sujeito a narrar a si mesmo e narrar, a gente consegue isso, né? Porque isso fica sendo contado pelo outro, narrar a sua história na dimensão trágica. Aí eu fiquei 1000 vezes olhando isso, tragédia, né? Então não é via drama, não é romance, nem uma aventura, é tragédia, aquilo que mancou, aquilo que também achei forte, assim, essa provocação, causar um enigma, e um enigma no que do que o paciente nos conta como, venha nos contar como tragédia na sua vida, né? Ainda mais um ponto que também reli, continuo martelando, porque eu acho muito significativo, quando tu diz assim, olha só, é preciso lembrar que o mundo não é regulado pelo discurso psicanalítico. Eu achei importante isso, porque às vezes a gente se acha muito, né, gente? Vamos combinar. Assim, ó, eu pensei algumas voltas em torno disso, mas acho que a gente pode pensar mais coisas juntos, assim. Primeiro, o quanto é esquisito vir falar com um analista, né? A pessoa fala uma coisa, a gente pergunta a outra. Às vezes o paciente fala, a gente fica quieto, os pacientes perguntam. É assim mesmo, né? Então, é muito esquisito o dispositivo de falar e escutar de uma análise. Então, às vezes, se os pacientes perguntam, é assim mesmo, eu acho que os nossos tempos pedem para a gente perder ter uma paciência e dizer, como que a gente fala isso, né? Tomei essa frase como um convite aos analistas a ter menos onipotência, análise fez, Freud fez isso, o doutor, Lacan, sim, mas seguimos fazendo? Ou a gente fica falando entre nós mesmos, e daí é tudo lindo, maravilhoso, não sei. Fiquei pensando isso, né? E também, mais um ponto que me fez pensar esse lembrete é que as pessoas falam português, né? Então, o teu livro é uma tentativa disso, de falar. Tentativa não, acho que conseguiu falar em português a clínica psicanalítica, a ética psicanalítica, né? Bom, do estilo eu já falei. Uma outra que eu achei também uma das preciosidades, eu acho a parte mais sensível assim do livro, quando tu diz, né, que cada sujeito, cada paciente tem um dicionário íntimo, né? Achei uma forma muito bonita de dizer da singularidade, ou mesmo é mais português e mais poético do que dizer sujeito, efeito, significantes, enfim. Então, né, como acessar esse dicionário íntimo. E nisso, também queria falar de dúvidas minhas. Cada vez eu me engasgo quando eu vou falar da diferença disso. O que é língua, fala, linguagem, e ainda quando tu fala do sotaque, né? Então, eu coloquei algo assim, né, que ao dizeres o dicionário íntimo fala da ética, da escuta psicanalítica, pois o sujeito fala ao analista pressupondo a mesma língua
portuguesa, do dicionário do Aurélio, mas o quanto causa estranheza já de pronto de que não, né? Não sei do que tu está dizendo. Qual é? Te habita a língua portuguesa, mas do que tu está falando quando tu fala essa palavra, né? Sei lá, cobra, pode ser do verbo cobrar, pode ser uma cobra, um bicho cobra, né? E o quanto esse dicionário íntimo a gente só vai acessando ao longo, né, de uma análise. Sim, eu fiquei pensando, esse é teu jeito de dizer de algo, né? Depois, e não menos, né, do detalhe, de que, sei lá, às vezes na cena da porta, num modo como paga, que se dá ali o desenlace do dicionário íntimo, digamos, né? E uma outra, então, eu não sei como é que eu estou com o tempo, mas ia me encaminhando para o final, se vocês puderem me dizer. Carla, tu tem mais uns minutinhos, é até 9h35. Tá bem. Uma outra interrogação, assim, duas, na verdade. Uma é também o quanto é lindo, assim, as ilustrações clínicas, né? Os fragmentos clínicos que tu coloca no livro para sustentar, né, os conceitos e dizer que dá para falar da clínica, que é sempre ficcional, é sempre uma construção, mas que dá para falar. E, por último, uma questão que eu tenho, assim, que certamente é em estado de confiança que eu falo e para a gente conversar mesmo. Eu tenho uma impressão que de uns tempos para cá, não sei qual é esse tempo, mas que pós-Lacan a gente ficou meio com uma interrogação, assim, que eu tomaria do seguinte modo, assim: espelho, espelho meu, teria alguém mais lacaniano do que eu? Eu queria ver se faz sentido isso para ti, se faz sentido, que é uma geração mais nova, pelo menos de idade, né? Para os demais que estão aqui, se faz sentido, mas eu tenho me perguntado disso. E voltando àquela interrogação que eu fiz do outro da linguagem, do analista como esse, que vai estar num lugar de alteridade, de indagar o sujeito, num detalhe que eu queria contar de alguém que dizia de como escolheu sua analista. E é uma amiga, então, volta e meia, ela me conta de um processo de análise, do outro, então eu sei um pouco do jeitinho dela, né? Ela disse, agora acho que vai, então. E me contou quem ela escolheu como sua analista, e ela disse, Carla, ela quase parece uma autista. E aí eu pensei, o que tu quer falar com... Assim, que... Não sei, que nem não levanta a sobrancelha, não, né? E eu ri, porque eu jamais escolheria uma analista assim, né? Não seria um traço que eu escolheria, né? Tem que ter sangue nas veias, sei lá, é uma expressão de gente, né? Não sei. Eu não gosto de alguém tão etéreo assim. Mas tem a ver com quem escolheu, entende? Tipo, isso vai ser possibilitador para essa pessoa falar. Mas eu quero insistir nisso, assim,
será que não foi transmitido um certo ideal de que o efeito de um analista lacaniano é meio autista mesmo, assim, não sente, não vive, não é afetado, assim. Aí alguém rapidamente vai me responder e não me convence. Ah, isso é imaginário. Bom, pois é, que seja, mas eu acho que para mim soa um pouco isso, assim. E tu diz de um Lacan que é afetado. Tu disse que os analistas são afetados pelos pacientes, começam a pensar também coisas a partir deles, não é só da análise, da supervisão, dos estudos, das próprias experiências clínicas, né? Então, eu super recomendo que as pessoas leiam esse livro, porque é uma forma de consistência, mais leveza. Está na hora, né, gente? Um pouquinho mais de leveza faz bem. É isso que eu pude ler. Ai, muito obrigada, Carla. Muito interessante. Agora a nossa colega Flávia. Obrigada, Carla, pelas considerações tão preciosas, assim. Foi na minúcia, né? Agora, nós passamos a palavra, então, às integrantes da biblioteca, que farão, né, o destaque dos trechos da obra do Luciano. Começar por mim? Querem que diga a página? Não precisa. Um outro ponto que acho interessante frisar é que nesse país que é a psicanálise, nós todos chegamos de fora. Sempre adentramos a psicanálise desde um outro lugar de origem. Reforça-se aí a ideia de que a psicanálise é leiga, ou seja, não está restrita a uma outra formação específica. Mesmo assim, dificilmente alguém entra em um desses cursos já tendo em mente o intuito de buscar, posteriormente, uma formação psicanalítica. Assim, é muito comum que o interesse pela psicanálise surja como uma surpresa, se não um susto. Começamos a ler os teóricos psicanalíticos e nos vemos lidos pelos textos, nos encontramos naquelas linhas, somos fisgados pelos conceitos. Há algo naqueles escritos que interpreta o nosso desejo de uma formação bastante peculiar. Não sabíamos o quanto a nossa casa era-nos estranha, até sermos chamados para essa peregrinação pelos novos destinos. Costumeiramente, é neste momento que muitos de nós começamos o processo analítico, como uma forma de fazermos uma primeira incursão por esse terreno tão estranhamente familiar. Bom, chamo agora a colega Doris. Se fosse possível, Doris, se fosse possível falar a página para a gente acompanhar aqui no livro. Tá bem. Está na 18 essa parte. A minha era 18. Tá bem. Eu vou destacar na página 45. Gosto da palavra redução, porque o seu sentido culinário nos serve muito bem para falarmos do trabalho que fazemos com o inconsciente a partir da visada lacaniana. Reduzir significa deixar um molho em ebulição lenta e contínua, de modo a concentrar cada vez mais o sabor dos ingredientes. A mistura vai ficando cada vez mais espessa, à medida que o líquido evapora, sobressaindo aquilo que ela tem de fundamental,
e que lhe dá o seu aroma e sabor particulares. Um processo analítico também é isso, o calor do desejo, com o perdão da pieguice. Vai evaporando as imagens e as cenas, e restam na panela os elementos significantes mínimos que dão o tempero de uma vida. Com sorte, ao final de um trabalho analítico, o analisante vai poder fazer pratos diferentes com esses temperos. Vai ser capaz de criar receitas inéditas, ainda que com os mesmos ingredientes. Agora eu passo a palavra para a colega Liliane. Liliane? O áudio, Liliane. Sim, bom dia. Bom, o trecho que eu escolhi para ler está na página 48. Só faço uma breve referência que ele é antecedido por uma passagem que fala do conceito de douta ignorância do Nicolau de Cusa, né, que é a correlação entre ignorância e saber. Então, o trecho. A ignorância aqui se refere a uma paixão pelo inusitado, a uma disponibilidade para que um saber singular compareça. A ignorância está na base da diretriz técnica mais fundamental de um psicanalista, a atenção flutuante. Se prestarmos excessivamente atenção ao que um analisante nos diz, nos enredamos nas significações já instituídas. É preciso que ignoremos os significados consolidados para que possamos nos surpreender com a insistência dos significantes. Esses verbetes descontextualizados que constituem um vocabulário inédito. A esse dicionário íntimo podemos dar o nome de fantasma, uma estabilização mínima de significantes e significados que organiza, determina a vida do indivíduo. Uma ideia em mente para o leitor, o inconsciente é o lugar em que desfilam os significantes que dão consistência para a nossa história, e é a partir das formações inconscientes que temos acesso àqueles significantes que insistem e denunciam essa extimidade que somos. Regina, passo a palavra para ti. Regina, tem que liberar o microfone. Oi, desculpa. Bom, o trecho que vou destacar aqui está na página 51. A essa caminhada de um aposento a outro, passagem pelos corredores da memória, podemos chamar de movimento metonímico. Para ilustrar os metros adiante, precisamos ter antes lançado luzes sobre o trecho anterior. Perceba, leitor, que, nesse sentido, o caminho vai sendo afetado pelo caminhante. Entretanto, pode haver um momento em que você, como esse sujeito vagando pela casa, encontra um aposento do qual há tempos não se lembrava, ou mesmo um porão ao qual não lhe era permitida a entrada quando pequeno. A sensação aí é de surpresa, de espanto, pode desencontrar-se na casa que lhe parecia tão familiar. Nesse momento, é o caminho que afeta o caminhante. Ilumina-se uma sala, um quarto, um sótão, nunca antes visto, pela primeira vez. Esse encontro com o inesperado no caminho é a metáfora, o súbito aparecimento de uma palavra não esperada no discurso, um significante que vem no lugar de outro que seria aguardado. Então, agora, vamos ouvir a colega Yolanda.
o meu destaque inicia na página 74. Um dia, os pais estavam fazendo uma limpeza na casa da praia e encontraram uma coleção de discos do avô. Quase todos eram discos de jazz, da clássica gravadora Blue Note Records. Henrique quis ficar com os discos para ele. Como amante de jazz que eu sou, fiquei curioso por essa coleção. O rapaz parecia ver o meu ânimo quando eu perguntei: "Tu sabe o que é a Blue Note, Henrique?" Cheio de si, me respondeu rápido: "Claro, é a nota fora da escola." Foi o primeiro ato falho cometido por Henrique em seu tratamento. Escola, Henrique? Opa, eu quis dizer escala. Fui até a estante e peguei o livro Nota Azul, do psicanalista Alain Diderot. Mostrei-o para Henrique e expliquei que, para a psicanálise, isso que a gente fala sem querer é importante, que os psicanalistas se interessam muito pelas notas azuis, que aparecem na nossa fala. Acredito que o leitor também já tenha feito a associação entre o tabelionato de notas, ofício que garantia ao avô um lugar valorizado, fálico, na cidade de origem, as notas do colégio e a nota fora da escala. Aí eu pulo. Eu digo para Henrique que o pai dele também tinha sido uma nota fora da escala entre os irmãos, pois resolveu fazer faculdade e não seguir com o negócio do avô. Aí, mais um pouco. A mãe de Henrique me liga certo dia, pedindo que eu convencesse a fazer um curso decente. Achei por bem fazer uma breve pontuação. Mais um pouco. Atendo Henrique por mais um ano. Ele, já cursando a faculdade, passou a vir para as sessões carregando a tiracolo o seu instrumento de eleição, um trompete. Como o do Miles, me dizia. Na nossa última sessão, Henrique me trouxe de presente um dos discos da coleção do avô, uma cópia de Cantaloupe Island, de Herbie Hancock. Não precisava mais de mim para atinar as boas notas que tanto lhe eram demandadas, mas agora do seu jeito. Agora eu convido a Graziela. Oi. Eu vou falar da página 77, tá? Vou ler um trecho. A operação de alienação, Lacan contrapõe a de separação. Não gosto muito da escolha desse termo, uma vez que ele passa a ideia de que seria possível nos separarmos completamente do grande outro que nos determina. A suposição de ser possível nos desligarmos do grande outro dá margem para a construção do delírio de autonomia, essa ilusão de uma subjetivação que não dependa da alteridade. Essa fantasia está por trás, por exemplo, da ideia da meritocracia, como afirma erroneamente que todos partimos do mesmo lugar. Daí, mais adiante. Prefiro, portanto, a escolha por desalienação, na medida em que, pelo menos para mim, traz mais a noção de um movimento reflexivo do sujeito com relação às suas determinações alienantes. O trabalho analítico teria como uma de suas dimensões, portanto, a possibilidade de alguém reconhecer e estar advertido do seu passado enquanto causa, não para negar este passado ou resignar-se a ele, mas sim estar advertido, repito a palavra, pois me parece importante, da roupa que lhe foi legada e poder desfiá-la para, com sorte, poder fabricar uma vestimenta que melhor lhe caiba. Passo para o Tales, então. Então, pessoal, bom dia. Estou na página 94. Quase 2 décadas deitado ao divã não foram suficientes para encontrar algum significado para esta cena de infância que me satisfizesse. Já fiz várias interpretações, entretanto,
Já me vi como esse cavalo oco, com receio de ser superficial no que faço. Também já me encontrei nesse personagem que sente medo de ficar de fora do ônibus. Também já pensei em como essa birra de infância se transformou em teimosia na vida adulta. Talvez todas essas leituras sejam verdadeiras, mas a interpretação que até hoje mais faz sentido para mim é a identificação com esse lugar de quem ocupa uma esquina. Tendo a ver os meus contemporâneos como uma geração de esquina, nem pertencentes à geração que nos antecede, em pouco, mas também não muito confortáveis entre os mais novos. Prefiro o livro em papel, mas não me importo nem um pouco em levar o meu Kindle em viagens. Gosto das facilidades que um smartphone no bolso trazem, mas prefiro rabiscar notas em um caderno físico. Não me importo de tomar um café extraído em uma máquina de cápsulas, mas gosto do ritual de ferver a água e passar o pó no filtro. Enfim, sempre me vi como fazendo parte dessa geração na esquina dos tempos. O mesmo também vejo em minha inscrição na história da psicanálise. Algumas desavenças de uma geração anterior não fazem sentido, mas também não me vejo como alguém tão próximo de uma leitura desconstruída dos fundamentos psicanalíticos. Reconheço, certamente, a importância dos discursos críticos, mas tenho sempre a sensação de que as novas gerações têm mais fôlego e criatividade para realizar essa importante releitura da tradição. Eu passo a palavra para a colega Beatriz. Bom dia. Selecionei do capítulo 4, na página 127, onde o Matuela escreve sobre estilo. Ele diz assim: se fizermos questão de pensar em estilo, então que tenhamos em mente que ele é um efeito de nossos sintomas, ou seja, é inconsciente. Fico mais satisfeito pensando o estilo como uma formação inconsciente, assim como o ato falho, o sonho e o xiste. O estilo, nesse sentido, como algo que escapa ao próprio analista, como uma insistência desavisada que surge em transferência, e não como algo tão voluntário e consciente. Quando tropeçamos, eis que surge o nosso jeito. O estilo é mais uma forma de cair do que uma maneira de caminhar. Mas insisto nesse ponto. É sempre algo que surge na relação com o outro. Alguém que se vê como sozinho não tem um estilo, pois não há contraste com a diversidade dos modos. Passo a palavra para a colega Yara. Sem microfone, Yara. Obrigada. Bom, o trecho que eu falo, antes eu tinha dado só bom dia, mas enfim, o trecho que eu falo está na página 144, né? Vai dizer sobre o trabalho de uma análise. Então, o trabalho de uma análise tem por horizonte justamente a fragilização dessa suposição de que há alguém ali no lugar do outro, a percepção íntima de que somos determinados, não necessariamente pelo amor de alguém, mas pelo significante em seu vazio de significado. O saber de que se trata em uma análise não é o atribuível a um indivíduo, mas ao próprio inconsciente enquanto produzido no tratamento. Isso, entretanto, não coincide com o ideal contemporâneo de autogerência e de empreendedorismo de si, pois não se trata de atribuir a si próprio a causalidade de suas determinações, como surge tantas vezes no discurso dos coachings. Por exemplo, só você é responsável pela sua vida, mas sim de dar lugar à nossa incontornável condição de alienados à linguagem, de sermos, no fim das contas, constituídos por histórias. O significante por si só não ama ninguém. A linguagem é autônoma e autorreferente em sua maquínica condição metonímica e metafórica.
Se, por um lado, isso pode nos lançar em um certo desamparo, por outro, é somente quando nos entendemos como efeitos do discurso que podemos dispor dos significantes que nos causam, para, a partir deles, construirmos outras narrativas possíveis de nós mesmos. É uma forma de liberdade que cobra o seu custo sob a moeda do encontro com o sem sentido de que somos feitos. Agora passamos a palavra, então, ao colega Luciano Matuella, autor de todos esses trechos, que irá partilhar conosco os efeitos do que escutou, a partir da nossa voz. Fique à vontade, Luciano. Obrigado, Flávia. Pessoal, quanto tempo mais ou menos a gente prevê? Só para me organizar. 20, 30 minutos? Ah, tá. Das 10 até 10h20. Tá, perfeito, então. Acho que realmente assim, um primeiro momento assim de reação, né? Mas antes disso, assim, um agradecimento, né, muito carinhoso à comissão da biblioteca, a essa leitura também bastante íntima da Carla, né, essa generosidade, né, porque a leitura é sempre um ato de generosidade, né? Nosso ato de leitura é um ato muito generoso. Eu deixo também, assim, registrado, né, um agradecimento também muito carinhoso à Lúcia, né, que esteve sempre bastante próxima, assim, da elaboração da escrita desse livro. E a todos os colegas da POA que certamente em algum momento do livro esse diálogo em absentia tomou os colegas como interlocutores. Acho que tem uma questão inicial, assim, né? Ontem eu reencontrei um dos livros lidos lá no começo da pandemia, lá em março. O Apanhador no Campo de Centeio, que eu não tinha lido até então. É aqueles livros que a gente lê com atraso em geral, né? Que era para ter lido na adolescência, a gente lê depois em geral. E uma coisa que eu tinha esquecido completamente, eu me recordei que os livros que eu fui lendo na pandemia, eu fazia um breve agradecimento, assim, ao próprio livro, ou ao autor, ou a algum personagem. Escrevia um textinho, né? Porque eu acho que a leitura, especialmente na pandemia, foi uma forma de não se sentir tão solitário, né? No desamparo. E eu daí me encontrei com isso, assim, ontem, né? Fazendo um agradecimento ao Holden, né? O Holden Caulfield, o personagem principal do Apanhador no Campo de Centeio, por essa adolescência emprestada que eu consegui reviver lendo o livro do Salinger. Então, eu quero dizer com isso, assim, que acho que tem escutando vocês, a sensação que me passa é que o livro ele sempre sai bem incompleto, né, das nossas mãos, assim, porque acho que o autor ele está sempre numa posição de déficit com relação ao texto. Em geral, o texto é muito melhor do que o autor, né? Porque ele conta com a generosidade do leitor. Então, acho que isso é uma forma de deixar um agradecimento, assim, por terem acolhido o meu livro para essa atividade de hoje, tá? Tem uma palavra que a Carla usou algumas vezes que me fez pensar que talvez seja, Carla, um certo fio do nosso papo. O etéreo, né? Sabe, né?
alguns colegas mais próximos sabem, assim, mas eu tenho uma paixão não muito escondida pela astronomia, né? Platônica, até porque o universo nunca me respondeu. Mas eu tenho uma paixão pela astronomia, né? E uma teoria, né? Você sabe que uma das teorias, assim, para a explicação do movimento dos astros, enfim, é a teoria do éter, né? De que o universo ele seria, então, assim, preenchido com éter. Eu sempre gostei muito dessa ideia, mas agora com a leitura da Carla eu repensei algo a respeito disso, que a Carla insiste bastante nessa questão do etéreo e daquilo que tem a ver com o que está encarnado, né? O que está nos corpos. Acho que um pouco isso, assim, Carla, acho que essa tomada de cuidado, assim, de que a nossa escrita, especialmente hoje em dia, né, em que se impõe um discurso de produtividade, em que se impõe um discurso de utilidade, e especialmente mais hoje em dia ainda, em que se impõe um discurso da burrice, né, do elogio à burrice. É muito interessante que a gente talvez fale mais sobre os corpos celestes encarnados do que sobre o etéreo, sobre o éter mesmo, né? Então, acho que a primeira, né, minha primeira pontuação é te agradecer bastante por ter trazido essa palavra para o nosso papo. Deixa eu só me tirar aqui da visualização. Aí, senão eu fico falando com o espelho. Deu. A Carla fala, né, disso, assim, dessas perguntas que são básicas, né? Eu acho que você me acompanhou, né, essa preocupação de não confundir o básico com o fundamental. Acho que isso é algo que na escrita, eu acho algo importante, né? O básico não é fundamental e o fundamental não é básico. E parece que em momentos assim que a gente vai se ocupar com a escrita de conceitos como o inconsciente, o grande outro, a pulsão, né, a transferência, que são esses 4 conceitos, né, que alinhavam o livro, que são os 4 conceitos fundamentais, né, propostos por Lacan no seminário 11, a gente acaba se vendo com o fundamento, né, fundamental. Então, fico feliz, assim, que tenha tido aqui um dos efeitos que tu fale, Carla, da leitura, das pessoas que ficar com vontade de ler Lacan, né? Porque assim, ó, eu posso dizer, Humberto Eco, ele fala uma coisa, né, que a gente sempre escreve com um leitor ideal, né, na nossa frente, né, que a gente endereça, né, o nosso escrito, seja ele ficção, seja ele não ficção, a um leitor ideal. E acho que, assim, que se eu posso dever a alguém, assim, um agradecimento para, assim, de ter sido esse leitor a qual eu, de uma certa forma, me dirigi, foi aos alunos, assim, que eu tive a sorte de acompanhar quando eu dava aula na graduação lá em Osório, que era, assim, era o filho do pescador que conseguiu o FIES, né, e conseguiu o ProUni, e foi o primeiro da família a fazer a faculdade, né? Há uma senhora, por exemplo, né, que era empregada doméstica e também, né, com seus 60 e poucos anos, conseguiu também bolsa de estudo para fazer a faculdade, enfim. E acho que foi assim, aqueles anos dando aula na graduação lá em Osório, na Facus, foi onde eu, de uma forma mais complexa, eu tive que me haver com essa pergunta, né, de como é que a gente transmite a psicanálise para aqueles que não falam esse idioma que a gente fala da psicanálise, né? E mais ainda, como é que a gente faz isso sem transformar o fundamental em algo básico, né? Sem transformar o fundamento, sem confundir, especialmente, rigor com rigidez. Acho que isso foi algo, assim, que sempre me importou muito.
né? Estou dizendo isso porque eu achei muito interessante, Carla, o que tu fala, assim, de, bom, a gente fala português, né? E se a gente... Não, mas é uma afirmação tão básica, mas ela é tão fundamental, né? De que a gente fala português. Isso não quer dizer que o conceito ele não tem o seu valor como conceito, evidentemente que sim, né? Mas o quanto que a gente não está jogando pelo rompimento do laço quando a gente esquece que a gente fala português, né? E aí, de novo, né? Como poder ser rigoroso com o conceito, ou seja, né? Reconhecer a inovação, a criatividade e o rigor da leitura lacaniana da obra de Freud, mas sem que com isso a gente transforme esse desejo, isso que o Lacan falava de não escrever para não ser lido, né? Do cuidado que a gente tem que ter para não levar a sério isso, né? E não transformar o rigor lacaniano em uma rigidez da transmissão. Então, assim, eu vou pegar alguns fios a partir daí, que são temas assim que me tocaram muito na releitura. E tem essa coisa engraçada, né? Quando a gente lê, quando um outro lê em voz alta, a gente pensa, mas eu podia ter escrito diferente isso, né? Mas enfim, mas tem isso também, assim, de lidar com a frustração do livro publicado, né? Quando a gente vai reler ele, quando a gente escuta, né? Tem algo aí que já não é mais nosso, né? Mas, Carla, eu vou começar pelo... começar não, até porque eu sei que temos um tempo aí, tá? Não se preocupe, pessoal. Mas aquilo que tu falou no final, né? O espelho meu, teria alguém mais lacaniano do que eu. Eu acho tão interessante essa tua pergunta, porque isso também surge assim, espelho meu, tem alguém mais de esquerda do que eu, né? Também isso, né? A gente também está nessa, né? No fogo amigo aí, né? Mas eu destacaria a ideia do espelho mesmo aqui, né? De que assim, enquanto a gente perguntar para o espelho isso, a gente está danado, né? Porque acho que interessante isso, né? Porque já o Freud, evidentemente, né? Mas o Lacan, ele tinha como, né? A gente sabe, ele tinha nos seminários, tinha como interlocutor ali Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, Foucault, né? O Lacan estava o tempo inteiro falando para fora do que hoje a gente chama da bolha, né? Dessa bolha especular, essa caixa de ressonância, né? O Lacan, ele sempre estava... E quando a gente fala para fora, também isso quer dizer que esse fora, ele está nos acompanhando, ele está dentro da gente também. Então, eu acho que essa talvez seja, Carla, uma das que eu chamo de, né, não me recordo, desculpa quem é que sublinhou essa parte do texto, dessas brigas que talvez já não sejam mais de uma geração mais nova, sabe? Quem é mais lacaniano aqui, né? Mas na página não sei qual, do seminário não sei qual, o Lacan fala algo diferente do que tu está falando. Sim, o Lacan fala muita coisa, né? Por sorte, né? Acho que a gente tem uma tendência a matar o texto, né? Essa ideia da letra viva, ela é muito interessante nesse sentido, né? Esse nome, esse título que dá nome à atividade, né? Porque é uma responsabilidade do leitor, assim, né? Não deixar que o texto morra também. Então, é evidente que esse rigor, assim, né? De uma certa preocupação com o que é o lacanismo, né? O que é a transmissão lacaniana, é evidente que é importante, né? Mas a gente não pode esquecer, assim, me parece, né? Esse caráter de inventividade do próprio Lacan. Né? Lacan é um tremendo inventor, né? E acho que com isso eu me remeto a essa ideia, Carla, que tu sublinha também de que o mundo não fala o discurso psicanalítico,
né? Isso às vezes se transmuta naquela frase assim, mas será que esse paciente está em análise ou não está em análise? Será que, né? Quando, na verdade, a gente... eu acho que seremos bem felizes assim, se a gente levasse realmente a sério, né? Essa preocupação que o Freud levanta de que a psicanálise não é uma visão de mundo, não é uma cosmovisão, né? Porque às vezes a gente lê esse texto sobre a cosmovisão, a gente trabalha ele, mas a gente acaba reproduzindo justamente isso, né? Então, assim, análises políticas que tentam entender a conjuntura política pela psicanálise. Será que nos cabe isso? Né? Tipo assim, não, mas agora é um retorno de um pai, não sei o que, autoritário. Tá bem, mas será que a psicanálise, será que faz sentido, né? Uma leitura assim? Ou será que talvez nos interesse mais pensar como um contexto de conjuntura política incide singularmente em cada um dos nossos pacientes? Porque senão, né, a gente está reduzindo esse paciente a um certo, o analisante a um certo objeto, né, como um precipitado de um contexto, de uma conjuntura. Mas quais são os pontos onde essa conjuntura ela enlaça ou desenlaça alguma coisa do inconsciente de cada um, né? Acho que isso é uma aposta interessante. E também tem uma coisa assim, quando eu estava na escrita do livro, tentando achar o tom da escrita, eu trabalhei em análise essa preocupação de pensar assim, será que numa dessas eu estou sendo muito... Eu estou falando de mais português e com isso eu estou, de uma certa forma, profanando enfim, um certo idioma lacaniano aí, né? E eu tive como resposta uma interpretação que me ajudou muito, que a minha analista disse assim, não, talvez o teu medo seja de parecer burro mesmo. E eu acho que é isso, né? Eu acho que quando a gente quando a gente se põe a escrever assim algo tentando não ser um papagaio de conceitos, assim, né? Acho que a gente, num meio tão intelectualizado e erudito como é o da psicanálise, ainda bem que às vezes a gente corre, né? A gente talvez fique com medo de parecer burro mesmo. Tipo assim, pô, mas se eu falar de dicionário íntimo, né? Se eu falar de redução do molho, né? Tipo, olha, é até meio grosseiro isso, né? Mas eu acho que a gente pode, assim, se permitir, né, ter esse laço de confiança, assim, no colega, em quem nos lê, assim, de que ele vai partir do pressuposto que a gente não é tão burro, assim, só o suficiente para poder escrever. E aí, isso me remete também esse é um ponto, Carla, que tu sublinha, vou já te dizer qual é, que ele me interessa muito, até porque ele foi para o livro como um ponto não decidido e não muito, assim, sedimentado para mim, que é a questão do estilo, tá? É claro que quer dizer, não é claro, mas assim, eu acompanho, né, as escritas de vários colegas, enfim, e concordo com elas, sobre essa ideia de estilo como singularidade, né, como a ideia do estilo como algo que escapa. Entretanto, quando a gente vai, às vezes, para a prática cotidiana, né, a gente tem esse cacuete de dizer assim, mas esse é o estilo do fulano, esse é o estilo da fulana. E aí parece que a gente, sendo um pouco marxista aqui, que a gente reifica a ideia de estilo. Ou seja, que a gente objetifica, dizendo, bom, esse é o estilo do fulano, e perceba como isso se confunde quase como uma personalidade. Essa é a personalidade, esse é o estilo, esse é o jeito, né? Porque me parece que tem uma certa insistência na ideia de estilo como aquilo que se repete igual, né? Como aquilo que insiste na repetição igual. Mas, bom, mas aí a gente está no campo do eu, aí a gente está no campo da identidade, né? Então, eu sempre tenho, assim, sempre me bateu um pouco mal essa ideia de o estilo do fulano é este.
né? Como uma certa, porque rapidamente, assim como personalidade, né? Porque rapidamente daí aí o estilo se torna um ideal a ser, né? Que a gente mesmo, bom, se esse é meu estilo, então eu vou estar referenciado a esse estilo como um ideal, eu vou ser mais ou menos eu, de acordo com esse estilo. Então sempre me incomodou um pouco, até porque eu parto de uma certa ideia de que a formação analítica ela tem a ver com uma deformação desse ideal de analista, né? Acho que todo mundo assim que teve experiência assim de supervisionar, especialmente supervisionar em clínica escola, né? Já foi atravessado por essa questão em algum momento, né? Bom, é meu estilo. E aí se monta esse ideal, né, que vem com pergunta: o que eu devia ter feito, que intervenção eu devo fazer, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, né? Como se a nossa clínica ela pudesse trabalhar com algum manual que nos é externo, digamos assim. Então eu tenho, né, uma certa hipótese íntima assim sendo trabalhada de que a formação ela implica uma desmontagem desse ideal de analista, né? Então, me interessa mais, talvez, nesse momento, assim, pensar uma ideia de estilo, não do analista, mas um estilo daquele laço transferencial específico que se dá, que se monta, sabe? Aí eu acho que pode ser interessante de pensar no o que insiste naquele laço específico, porque daí se torna não um estilo que tem a ver com o eu, né, como um analista de fora da transferência, mas se torna um estilo que passa a ser uma construção compartilhada entre o analista, o analisante e a cultura em que os dois estão inscritos, né? Digamos assim, pensando agora assim, precisa de no mínimo 3 para fazer estilo, né? E claro, né, talvez assim, alguns desses estilos, assim, a gente tem uma certa constância e a gente trabalha pela via do diagnóstico por aí. Esse estilo de transferência, né, tem a ver com diagnóstico X, Y, Z, enfim. De toda forma, eu acho que essa ideia, assim, de estilo, quando o estilo está muito condensado no analista, me preocupa com essa confusão com o ideal e com uma ideia de personalidade, sabe, Carla? Então, né, de novo, claro, assim, né, entendo essas leituras, assim, né, que pensam que o estilo é uma forma de dar um contorno no real, etc, tudo mais. É evidente, né, mas eu estou tentando pensar, assim, pensar o estilo dos corpos celestes e não do éter, assim, né, digamos. Já estou me encaminhando para o final aqui, que eu sei que a gente está com o tempo, tá, pessoal? 2 minutos. Tá bem, obrigado. E isso tem a ver, eu acho, com essa ideia que tu fala, assim, do grande outro, Carla. É uma coisa muito interessante, né? Porque a gente... eu acho que às vezes se esquece que o grande outro somos nós, né? De que esse conceito, o grande outro, enfim, ele se trata desse discurso da cultura, do qual nós somos partes, que nós sustentamos ele, nós distorcemos ele, nós nos alienamos a ele, mas de que de não cair nessa tentação platônica de achar que um mundo sem pessoas ainda existiria um grande outro, né? Não, né? O grande outro ele é um efeito do laço, ele é claro que é um conceito, evidentemente, mas as suas demandas, as demandas culturais do grande outro só se dão porque nós as veiculamos de alguma forma, seja na nossa transmissão, seja na criação dos filhos, seja, né, enfim, né, nós somos o grande outro que nós habitamos. Acho que essa talvez seja uma das grandes sacadas freudianas, né, de que nós não estamos na cultura, nós somos a cultura que nós habitamos e que nos habita, né? E para fechar aqui, né? Então, tinha muito mais coisa para falar, claro, mas
Porque se a gente não leva em conta isso, né, eu penso essa ideia de que nós somos o grande outro que nos habita e que nós habitamos, a gente esquece que algumas questões são estruturais na cultura, né? O machismo, o racismo, o falocentrismo, mas também o neoliberalismo, né? Então, que nós todos, mesmo que nós me parecem, mesmo que nós nos pensemos como militantes de um outro mundo, né? Nós ainda estamos inscritos e somos esse mundo. Então, nós somos neoliberais. Ponto. O trabalho é de desalienação, né? Então, nós somos essa produtividade que nós tanto também questionamos e colocamos em jogo e pensamos se ela realmente está aí, vale a pena, né? Então, acho importante pensar essa ideia assim de que algo estrutural e por ser estrutural ele não é de ninguém, mas é de todos, né? E só uma parte sobre a escolha da capa, Carla. Depois eu fiquei sabendo que esse rosa é um rosa millennial, o nome desse rosa. E aí eu gostei, aí eu fiquei em paz com a capa, porque eu não sou um millennial, mas eu achei legal essa ideia de que possa ser endereçado para uma geração assim que de alma é mais nova do que eu, né? E quando o editor me pediu assim uma ideia de capa, eu falei algo assim, olha, eu só não quero aquelas coisas assim, tipo um divã ou a cara do Freud, a cara do Lacan, né? Eu queria algo que não fosse assim eu não queria o explícito, sabe? E quando ele me apresentou a capa, assim, eu fiquei apaixonado por essa trilhazinha, especialmente por ser uma trilha que é pontilhada, né? Porque a linha pontilhada na estrada, né? Ela permite que a gente cruze ela, né? Então, eu achei muito feliz, assim, do editor essa escolha de capa. Mas não é uma homenagem a Damares. Acho importante deixar claro. Obrigado, pessoal. Acho que estourei o tempo aí. Obrigada, Luciano, pelas considerações. Nós teríamos agora, então, 10 minutos para comentários, né? Vamos abrir ao público presente para que façam as considerações sobre o que foi dito até então. A colega Doris vai se ocupar das notícias do chat. Ok? Tem alguém inscrito? Não tem ninguém inscrito ainda. Podem se inscrever. Se inscreve. Me inscrevo. O Luciano falou no pontilhado da estrada, então eu vou fazer aqui da estrada. Eu também posso falar? Pode. Sim. Ai, muito, muito contente com essa atividade. Maravilha. É muito bom também que os colegas da biblioteca, né, organizem o Letra Viva, porque essa leitura dos trechos produz tantas coisas, né? E acho que também vai no estilo dos autores ingleses que o Luciano gosta tanto. Eu também, quando são as atividades de lançamento, elas são leituras dos trechos, e isso produz todo um outro enlaçamento. Queria dizer da minha satisfação de ter tido o privilégio, Luciano, de ler o teu livro em primeira mão, de poder estar nessa dobradiça entre o autor e o leitor, nessa passagem, e acho que é um livro belíssimo, é um testemunho da tua formação, tem a ver com poder transitar pela transmissão, que eu sei que também é tão cara para ti, e transmissão onde tu não perde em nenhum momento a tua implicação. Eu acho que isso é uma riqueza, poder ler a teoria, mas também aparece ali como tu te vê, te encontra lido. Então, essa ligação entre o íntimo e a transmissão diz também, né, de
o que é isso de uma formação, de como os significantes nos atravessam e a gente pode dar conta da nossa leitura, da nossa experiência, da nossa prática. Então, acho que é um livro que diz muito da tua formação e desse presente que também compartilha muitas coisas, né? Tem o nosso seminário de narrativas e eu vejo que nesse teu exercício também aparece o Luciano escritor. Acho que tu tá, vamos dizer, nessa prática, né? Tu é um escritor. Esse texto também, a Doris lembrou dos temperos, né? A cozinha do teu trabalho é uma cozinha original, criativa, está também lá nos contos de psicanálise, no teu conto que também tem um momento na cozinha. Então, a forma que tu toma os outros textos e organiza isso tudo dentro do teu trabalho, acho que é admirável. Fico muito feliz e agradeço muito ter podido estar contigo desse trabalho aí do itinerário íntimo na apresentação e nos diálogos. É isso. A Cristiane fez um comentário ali. Quer falar, Cristiane? Pode abrir o microfone? Não, na verdade era um agradecimento, porque uma coisa é a gente ler sozinho, né? Outra coisa são esses recortes que vocês fizeram, que fizeram quase que recapitular a leitura, né? Minha leitura veio e se enriqueceu com cada ponto que vocês puderam pegar aí. Eu acho muito bom. A gente tem um grupo que lê junto há muitos anos, né? Muitas das gurias da biblioteca estão nesse grupo, e então a gente tem um pouco esse cacoete de ler junto, e isso é muito bom. Mas esse livro não aconteceu isso, eu li sozinha e agora pude enriquecer, ampliar a visão, deu vontade de ler tudo de novo e poder marcar, né, a leitura de cada um. É muito rico isso, muito vivo mesmo. Eu acho que o nome desse evento é ótimo, né, porque é isso, dá vida, né? O livro segue crescendo com a gente, né? Obrigada. Obrigada, Cristiane. A Liliane? Eu acho que eu vou emendar no que disse a Cristiane, cacuete de ler juntos, sotaque, né? Outra coisa que apareceu. E só queria destacar também, né? A Lúcia falou agora, como a gente vai adentrando no livro, a capa, eu acho que já foi, a Carla, né, falou, depois, enfim, a introdução que a Lúcia escreve e o preâmbulo que o próprio Luciano escreve, tem uma citação do Lacan, lá na página 15, que fala se fazer alfabeto vivo, né? Que eu acho que diz um pouco do nosso evento de letra viva, e também acho muito bonito a orelha do livro, escrita pelo Vitor Hugo Trisca, que eu imagino que tenha sido teu colega contemporâneo, e nós também tivemos por um período na comissão de biblioteca, da biblioteca, uma atividade que a gente chamava de Nossa Orelha, né? Então, escrevia uma orelha de algum livro e mandava para os associados. Obrigada, foi muito bom. Mais alguém? Eu então vou me inscrever, porque eu queria destacar, assim, para mim, a beleza dessa questão que tu nos traz sobre o estilo do analista, né, e desse rumo do sonho, do ato falho e do efeito do nosso próprio sintoma, né? Eu achei isso de uma preciosidade, principalmente para quem é analista de crianças, né?
porque enquanto tu atender crianças, é uma pergunta constante isso que a gente se faz, né? Daquele analista que tem que se entregar com o corpo, com a brincadeira, e aquele analista que tem horas que a gente tem que silenciar e só esperar essa demanda, né? Então, esse efeito do nosso sintoma, né, e algo que nos escapa, me pareceu de uma preciosidade, assim, e do que a Carla também apontou, né, de ser afetado pelos pacientes. E que esses pacientes que a gente recebe na clínica hoje em dia, eles vêm com coisas muito pontuais, com um discurso muito totalizante, né? Muito na borda aí. Então, são coisas que nos põem a trabalhar. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso, tu e a Carla, porque me parece que sai um pouco dessa questão que a gente discute muito hoje em dia, pelo menos lá na URGS, sobre o que seria essa neutralidade, né, do analista, né? E o quanto isso nos afeta hoje em dia, né, por esse discurso aí que está aí. Enfim, muito lindo. Obrigada. Alguém mais? Posso fazer só mais uma observação? Temos mais 5 minutos. Também achei super interessante que a Carla destacou a questão do estilo, depois o Luciano retomou e agora está... como é interessante isso, de que, de alguma forma, o estilo tem a ver com como, por exemplo, um escritor se deixa tomar pela linguagem. E isso vai decantando. Então, tem algo que resta, tem a ver com o resto. Na questão da psicanálise, o Luciano também já formulou, algo desse resto, mas, ao mesmo tempo, quando se pensa na transferência, não é sem relação com aquele laço transferencial. Então, acho que o Luciano propõe uma coisa interessante, que é pensar isso que resta, que tem a ver com, né, simbólico no real, as pinceladas que vão fazer o estilo daquele que pinta, mas, ao mesmo tempo, nessa liga com a escuta. Eu acho que é uma coisa para o Luciano, de fato, pegar, porque é uma formulação interessante, inovadora, clínica, e que merece um lugar forte, né? Tanto que isso foi ressaltado aqui muitas vezes, né? Muito legal. Mais alguém? Luciano, quer fazer alguma consideração mais? Fica à vontade. Acho, né, a Liliane fez a lembrança que eu ia fazer questão de dizer, né, da orelha escrita pelo Vitor, né? Sim, eu fui colega né, nós somos colegas na faculdade, depois a gente abriu nosso primeiro consultório, abri junto com o Vitor Hugo, e é um grande amigo, né? Acho que quando eu convidei ele, né, quando eu pedi para ele assim essa gentileza de fazer a orelha do livro, foi uma forma assim também de, né, de um agradecimento, assim, porque é um interlocutor muito próximo, assim, o tempo inteiro com a minha clínica também, o Vitor, né? Além de um amigo muito querido, como eu disse. Eu acho essa ideia, assim, da neutralidade, né, Doris, que tu aponta. O risco da neutralidade é que o neutro ele tende ao instituído, né? A neutralidade tende ao que está instituído, né? O voto nulo nunca é nulo. O voto em branco nunca é branco, nunca é em branco, né? O voto assim, né? O não posicionamento ele tende ao que está instituído, ele tende ao que é estrutural, ele tende à estrutura e não ao sujeito, né? O neutro. Então, é realmente assim, e é muito interessante porque essa ideia de neutralidade, do analista,
abstenção do analista, né? É interessante que a abstenção né, a abstenção é aquele que não comparece, né? Tivemos uma abstenção hoje na turma, né? Aquele que não compareceu, aquele que não foi, né? Essa ideia de abstenção do analista, eu acho me preocupa menos pela dimensão técnica e mais pela dimensão política dela. Essa ideia de neutralidade e abstenção do analista, né? Porque sim, né? Porque se nós somos atravessados pela cultura que nos constitui, e se essa cultura ela é organizada a partir do discurso violento, né, de segregação, então a neutralidade ela pode correr esse risco de ser uma reprodução dessa forma de violência, né? Como a gente vê em geral nas clínicas comportamentais, nas clínicas cognitivas, a psicologia positiva e assim vai, né? Não existe, né? Acho que é isso, né? Não existe neutralidade, né? Existe uma posição existe uma posição sobre a qual não se é responsável. Se vai chamar isso de neutralidade, acho que é complicado, né? Então é isso, assim, acho que a ideia de neutralidade, de abstinência, de abstenção do analista, enfim, eu acho que ela tem muito mais a ver com uma questão política do que técnica, na verdade. Me parece, pelo menos, né? Acho que, assim, esse tema do estilo, né, que também vocês marcaram, que a Lúcia sublinha, eu acho que é um tema que me interessa, assim, é um tema que me importa, é um tema que me movimenta, porque né, fiquei marcado pelo que a Carla falou antes, de uma certa coisa que a gente faz muito rapidamente, né, Carla, de dizer, mas isso é imaginário, né? Como se o imaginário fosse fosse um registro da segunda divisão, assim, né? Como se, né? E como se o descuido com o imaginário não fosse justamente, né, não produzisse justamente efeitos devastadores, como que a gente pode ver no Brasil contemporâneo, né? Um descuido com o imaginário, né? O não tomar a sério o imaginário, o não localizar o imaginário como um constituinte da nossa posição no mundo, primeiro um desperdício teórico, né? Mas também é um risco enorme, né? Se a gente não leva em conta os efeitos das identificações em massa, das identificações ao líder, né? Os efeitos imaginários também, não só destrutivos, mas constitutivos também, né? O quanto que é só pela que a imagem ela nos constitui, né? A gente tem, acho que é isso, assim, a gente tem essa, né, que é importante, né, para usar o termo que a Lili usou, assim, a gente tem o cacuete, né, que tem a ver com sotaque também, né, a tentarmos ser muitas vezes mais lacanianos que o próprio Lacan, né, nessa certa primazia do significante, enfim, que, claro, a gente sabe do que a gente está falando, a gente está falando disso, mas acho é um risco clínico e político, né, a gente ignorar os efeitos do imaginário. E aí tem a ver com a ideia de estilo também e tudo mais, né? Até porque a gente sabe que o excesso de imaginário ele é inibitório, né? A gente sabe que produz inibição quando o imaginário está super inflado, né? Então, eu fico pensando assim também nessa dimensão do quanto que uma constituição excessiva do que seria um estilo no sentido de algo que se repete e que acontece sempre o mesmo, não pode produzir também um efeito de inibição de escuta, né?
de tentar ser tão igual a si mesmo que se deixa de lado aquilo que vem do outro, que justamente é o que mobiliza o estilo, né? O que desfaz o estilo, o que desfaz o estilo individual e impõe aquilo que é do estilo da transferência singular, né? Mas é um tema que me interessa mesmo, assim, para continuar trabalhando mesmo. Não percebia que me interessava até agora, por sinal. Obrigada, Luciano. Carla, queres fazer algum comentário? Não. Tá bem. Sobre os efeitos. Ok. Bom, então eu convido a colega Yara para fazer o encerramento do evento. Bem, eu tinha escrito algumas palavras e desconstruí a minha escrita ao escutar, né, a todos nós, né? Mas antes de fazer os agradecimentos, eu queria comunicar como eu senti esse evento, né? Um evento de uma leveza e de um arejamento num momento tão necessário para nós, né? E queria começar, então, talvez pontuando que, bom, rigor não é algo que vem em desacordo com rigidez, mas que aqui, neste lugar, rigor combinou muito mais com leveza, né? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito de coisas que surgiram durante esse evento, mas eu queria agradecer, para não esquecer, né, os agradecimentos. Então, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui, em especial, então, o agradecimento ao Luciano e à colega Carla, né, e também agradecer a comissão da biblioteca que fez acontecer esse momento, né? Então, agradecer a Flávia, a Doris, a Liliana, a Liliane, a Regina, a Yolanda, a Maria Beatriz, a Graziela, o Thales, e também a nossa bibliotecária, que, por sinal, ela é nova na instituição. Convido vocês que, bom, quando visitarem a biblioteca, possam conhecê-la, é a Cássia, né? O nome dela é Cássia. Mas, enfim, eu vou dizer alguma coisinha do que eu pensei para escrever essa conclusão, assim, né? Quer dizer, nunca se conclui, mas esse encerramento desse momento, né? Dá vontade de continuar conversando, dá vontade de continuar ouvindo tanto o Luciano quanto a Carla, né? Mas eu pensei, né, para começar a dizer alguma coisa, num dito do Lacan, que está lá no prefácio do Seminário 11, os 4 conceitos da psicanálise, né? Os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. E ele diz assim: não sou um poeta, mas um poema, e que se escreve, embora tenha o ar de sujeito. Eu acho que isso diz muito, então, a respeito disso que a gente leu, a gente ouviu, né, de todos que estão aqui presentes. Essa questão do estilo, de novo, então, aparece, né? E, enfim, né? Achei super interessante quando o Luciano coloca que a cada transferência somos chamados a um estilo de intervir, e que, portanto, esse estilo poderia vir simplesmente de um ato falho do analista, né? Então, parece que ele coloca, então, o estilo como uma forma de expressar os enigmas que a clínica nos traz, porque é a partir daí que a gente escreve, me parece, né? Nós, psicanalistas, escrevemos a partir dos enigmas que a clínica nos traz, né?
E depois, ouvindo a Lúcia também, que diz que, bom, o estilo vai aparecer como algo que vem decantado, como um resto, né? E que então vai ser não só depois que as coisas vão, enfim, vão ser vistas, né? Outra questão que me tocou muito foram algumas perguntas e que ficam, e é para ficar mesmo, porque aponta para o vazio que nos constitui, né? Como introduzir o discurso analítico pelos enigmas se a gente recebe os pacientes com discursos totalizantes, não castrados? Como conduzir, assim, uma análise? Eu acho que a grande pergunta que fica para nós, para mim pelo menos, né, a partir disso que a gente conversou aqui. Mas eu queria citar, né, as palavras do Luciano, que eu achei super, assim, disseram muito para mim. Então, ele diz o seguinte: nosso trabalho enquanto psicanalistas pressupõe o impossível, na medida em que, caso fosse possível contar o todo de nossa história, não estaríamos do lado de fora dela. Para ele, narrar implica sempre não ser todo, estar dividido, antecipado pela linguagem, né? E também tem uma outra questão que eu acho importante destacar, é que ele nos adverte que a descrição uma forma, enfim, de escrita que está no campo da certeza e que, portanto, ela é própria do discurso científico, não é a ela que nos endereçamos, mas sim a narração. Por quê? Porque ela tem potência de ato, né? Uma vez que, ao falar novamente determinadas cenas em transferência, a gente pode revivê-las em ato. O que pode abrir espaço para um novo enigma, né? E que também ela que nos coloca a pensar, a escrever sobre o que a clínica nos, enfim, né, nos questiona. Então, no momento que a gente se coloca a escrever esses questionamentos que a clínica nos traz, a gente também pode pensar que cada escrita, cada caso de novo paciente, de um paciente, pode surgir como um poema, né? Então, eu li o livro do Luciano um pouco assim, uma coleção de poemas, porém escrito do lugar não de um poeta, mas de um psicanalista, né? Bom, e tem uma diferença, né? Então, a partir dessa escrita que traz os casos como poemas, mas escritos desde o lugar de analista, é a partir daí, então, que a gente pode contemplar, então, né, uma condição de alienação e também de invenção e poder acompanhar o que o Luciano traz. Porque ele traz, eu acho que o livro dele tem um frescor da inventividade, né? É um frescor que bom, está presente em toda a obra. Então, eu queria agradecer ao Luciano pela partilha, né? Que nesse momento também soa como transmissão. E queria pontuar algumas palavras que, durante as falas, ficaram para mim, né? Detalhe, é no detalhe que se faz a clínica. Dicionário íntimo, bom, é poder olhar para cada um e saber que temos falamos de lugares diversos, né? Sotaque, bom, o sotaque talvez para mim esteja na origem de um futuro estilo, assim, né? Essa capacidade de arejar os conceitos, os fundamentos, mas sem perder a leveza, né? Tem umas outras palavras aqui. A questão de poder
enfim, de poder conduzir essa conversa que aconteceu aqui, né, por um fio, e um fio que é etéreo. Esse fio, então, estaria encarnado nos outros, né? E uma coisa muito importante que eu queria usar, então, para fechar, é dizer que, eu acho que é a palavra do Luciano, o básico não é fundamental. Eu achei super interessante isso, né? Então, obrigada mais uma vez a todos, e com certeza a gente vai sair para este final de semana, enfim, com uma leveza e com vontade de retomar várias partes do livro, né? Também queria dizer que eu levei o teu livro para um grupo de estudos que, enfim, eu faço parte, e que algumas pessoas ficaram com vontade não só de se aproximar da psicanálise mais lacaniana, mas também de se aproximar da APOA. Então, o teu livro faz efeito de ato, né? Enfim, acho que isso é importante, assim, um retorno, né? Então, em nome da biblioteca, após todas essas considerações, infelizmente a gente fica por aqui, mas, enfim, com uma promessa de poder continuar em outro momento discutindo isso, de malas semi-prontas na biblioteca ou em alguma estação, à espera de embarcar em outro itinerário para a nossa próxima viagem. Então, agradeço a todos. Bom sábado. Yara, só para a gente finalizar, tem muitos comentários no chat ali, agradecendo, da Márcia, da Ana Paula e da Carla, falando que vai ler o livro A Céu Aberto na casa dela, em tons de rosa e azul, né? E outros colegas agradecendo pela prosa e pelo maravilhoso encontro. Uma coisinha que eu esqueci de dizer é a parte comercial. O livro do Luciano, então, está disponível na editora Zou. Eu não sei se está aí, está ali no chat, está o link, né? Mas também a gente sabe que ele está em todas as livrarias por perto de nós, livreiros, enfim. Ele é de fácil acesso, tá? Então tá, é isso aí, gente. Obrigado, pessoal. Cuidado e coragem para a gente. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um bom final de semana. Thales, nós não podemos desligar, viu? Tem que converter a gravação. Bom fim, pessoal. Bom fim. Bom fim. Tchau. Mas a gente pode desligar a gravação agora, né? E aí ela vai ficar convertendo. Tem que botar parar a gravação. Ela já... Deixa eu ver.